E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Vicente, esse aqui é o Marcelo. E aí pessoal? E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre como foi essa viagem de trem, The Gun. A gente cruzou o deserto da Austrália de norte ao sul do país. Aonde começou essa viagem, Marcelo? Darwin, Darwin. extremo norte da Austrália. E até onde que vai esse trem? O trem desce cruzando o deserto do Outback até Adelaide, capital da Austrália do Sul. Austrália do Sul. A gente fica sempre pensando, em português. Austrália do Sul, South Australia. Tudo bem. E 3 dias e meio de viagem, mas não é nem um pouco perrengue, né? Porque esse trem aqui é um trem que mais parece um cruzeiro de luxo. Todas as refeições inclusas, refeições de restaurante, vinhos, bebidas, o que quiser, tudo incluso, então com certeza bastante conforto. E a gente também fez vários passeios, né? O trem saiu de Darwin na quarta-feira de manhã e no dia seguinte a gente chegou em Nitmiluk. E esse parque ele é famoso, é uma região importante para os aborígenes e é uma série de, como se fossem canyons, que eles chamam aqui de gorges. Em alguns paredões lá, de algumas formações rochosas, tem desenhos feitos pelas tribos aborígenes milenares, né? E que dá perfeitamente para ver. Quem está assistindo e conhece a represa de Furnas em Minas Gerais, região de Capitólio, vai identificar muito com esses canyons lá do Nitmiluk National Park, porque são bem parecidos com esses canyons lá da cidade de Capitólio, em Minas Gerais. Metade do ano não dá para entrar na água Não. porque tem o risco de crocodilos de água salgada. E na outra metade também tem crocodilo de água doce, que de acordo com os guias não são agressivos, então não tem problema. Eu não arriscaria também não. Pois é. Bom, mas vamos para a segunda parada então. Segunda parada em Alice Springs. Alice Springs, a maior cidade do deserto da Austrália, Alice Springs, com 25 mil habitantes, é o ponto geográfico mais central da Austrália. E ela teve seu desenvolvimento acelerado, né, digamos assim, no início do século devido à construção da estação de telégrafo, que melhorou muito a comunicação entre o sul e o norte da Austrália e toda essa região central mesmo, que era bastante isolada, demorava até 3 meses para chegar uma correspondência e com o telégrafo passou a ser coisa de algumas horas. E que foi uma das nossas paradas no final da noite para um barbecue à luz das estrelas. E no melhor clima do Outback. Dá uma olhada nessa foto que dá para ver toda a Via Láctea e as mesas do nosso churrasco. A nossa terceira parada foi numa cidade no meio do nada também, só para variar, chamada Cooper Pedy, que é uma cidade de mineração que tem mais de 1 milhão de buracos de mineração espalhados pela cidade. Então é um perigo caminhar à noite, o pessoal cai, se machuca, tem muito acidente. E Cooper Pedy tem uma coisa muito interessante, que é 70% da população vive em casas subterrâneas. Algumas são minas antigas adaptadas e outras são cavadas com o propósito mesmo de serem residências. E o motivo pelo qual eles gostam de viver enterrados é bastante direto, né? A cidade que está no meio do deserto pode facilmente passar de 50 graus e debaixo da terra a temperatura fica em a menos 21 a 24 graus, bastante confortável. A gente conferiu uma dessas casas e realmente não precisa de ar-condicionado, é um clima bastante agradável. Não só casa, restaurante, hotel, igreja. É verdade. As igrejas têm missas normalmente. Os fiéis vão para debaixo da terra assistir a missa lá. É até confortável, né? Então a gente pode comentar um pouco do trem também, né? Sim, são 971 metros de trem. É trem que não acaba mais. E a gente, por sorte, a gente ficou no meio do trem, então a gente está saindo nas estações, não precisa caminhar muito, mas tem um pessoal que tem que fazer uma pernada para chegar na ponta do trem. Em algumas estações mais estruturadas tem carrinhos elétricos que levam os passageiros que estão nos vagões mais distantes. A linha The Gun faz uma referência aos afegãos que vieram no século XVIII para construir a linha férrea e também os vilarejos por onde essa linha férrea iria passar, e eles trouxeram os camelos, os primeiros camelos. Ladies and gentlemen, welcome to Adelaide Parklands Terminal. Train crew, it's safe to open doors. Chegamos em Adelaide, só para constar. E a gente está aqui no The Gun
porque a gente está fazendo uma matéria especial, uma reportagem especial sobre os 90 anos da linha de passageiros que cruza o deserto da Austrália, uma reportagem especial para o jornal Folha de São Paulo. Então vocês fiquem atentos aí ao jornal, quando for publicar a matéria vocês vão ficar sabendo. Então tá, pessoal, até a próxima. Foi um prazer fazer essa viagem, um prazer também falar com vocês. Valeu, pessoal, acompanhe aí. Tchau.